Esportiva chegou para esquentar a sua terça-feira. E hoje o dia foi tão intenso por aqui que parece já que é sexta, de tanto que a gente trabalhou. E comigo no estúdio, essa dupla espetacular. Osmar Garrafa! Área, galera! Cadê o Pacheco? Pacheco tá aí? Pacheco dormiu. E cadê a salva de palmas ou o pãozinho? Valeu, Pachecão! Valeu, Não saiu o Pacheco aqui, não saiu palma não. E a música do pão, Pacheco, do Garrafa? Esqueceu que ele é o nome do pão? E o nosso tetracampeão Miller! Tamo junto! Muito bem, olha gente, ó, tem jogo daqui a pouquinho lá no Morumbi do São Paulo pela Copa Sul-Americana. O José Paz já está por lá posicionado com todas as informações do Tricolor. Oi Zé! Tem ainda as últimas notícias do Corinthians lá no Parque São Jorge com a Marina Buffon. Beijo Marina, cadê ela? Claro que a gente traz ainda o Alexandre Silvestre e tudo o que você precisa saber do Palmeiras. E hoje o Santos abriu o treino lá na Baixada, olha que bacana. Ó, o Silvestre lá posicionado, você vai conferir logo mais o que rolou no jogo, no treino do Santos. Você já sabe também, hoje é dia de Momento Velocidade com o Rodrigo França e a Toyota por aqui. A gente vai no pé, volta no outro dia. Olha a gente aqui de novo e sem perder tempo já vamos para um lugar que o Miller conhece muito bem, Estádio do Morumbi. Boa noite, José Paz. Torcida já está chegando por aí? Ainda não, minha querida Michele Gianella. Beijo grande pra você, nossa Big Boss. Abraço pra todo mundo aí, pro jogador Caro, pro Miller, pro Osmar Bora, o famoso Osmar Garrafa. Estou aqui na Praça Roberto Gomes Pedrosa, bem em frente ao estádio do Morumbi. Samuel Almeida vai mostrar pra vocês aqui a movimentação. Tudo completamente tranquilo numa terça-feira aí que a galera tá voltando pra casa. Ainda não tem muitos torcedores por aqui. Na verdade, não vi nenhum, viu, Michele? Nenhum torcedor do São Paulo. Daqui a pouquinho, às 9h30, a bola rola pra São Paulo e Puerto Cabello da Venezuela. Jogo 2 aí da Copa Sul-Americana, fase de grupos. Tricolor ganhou na primeira rodada, já o Puerto Cabello perdeu pro Tolima. O Samuel Almeida mostrando tudo pra vocês, tudo tranquilo por aqui, viu, Michele? Tudo na mais perfeita ordem, por enquanto tudo certinho. Tem algumas grades ali já que foram colocadas por aqui pela Polícia Militar, que vai fazer todo o efetivo aqui de segurança aqui nos arredores do estádio do Morumbi. Tudo tranquilo, daqui a pouquinho, 9h30, a bola rola para esse jogo super importante. Técnico Rogério Ceni muito pressionado. O São Paulo que venceu na primeira rodada o Tigre, mas no Campeonato Brasileiro agora no final de semana perdeu por 2-1 para o Botafogo fora de casa. Na Copa do Brasil aqui mesmo, nesse estádio do Morumbi, a gente mostrou para vocês. Empatou com o Ituano pela terceira fase da Copa do Brasil, 0-0. Então é um jogo de muita pressão para o técnico Rogério Ceni. Eu vou trazer informações exclusivas para vocês aqui no Gazeta Esportiva em relação à situação do Rogério Ceni no comando técnico do São Paulo, mas isso é para daqui a pouquinho. Também trarei o provável São Paulo que entra em campo aqui com possíveis mudanças para esse jogo, porque é um jogo de carga emocional muito forte para o São Paulo, porque o técnico Rogério Ceni está na corda bamba, minha querida Michele. Vamos andar por aqui, mostrar tudo que está acontecendo nos arredores do Morumbi. Temos ainda mais 2 entradas ao vivo aqui para mostrar tudo para vocês. Então tem muito São Paulo para o Miller e para o Garrafa comentarem aqui no Gazeta Esportiva de hoje, tá bom, Michele? Agora, ó, devolvo pra você aí na Avenida Paulista, Michele. Toca aqui, pá, matei, ajeitei a bola e agora eu vou passar pro Miller. Miller, como é que é? Já estamos no clima aqui do nosso jogo de show. Dominou com esse Você viu que eu sandália aí. aqui, ó, com sandália, que era salto alto. Não caiu do salto, não. Miller, Diga. E esse jogo aí, o que a gente pode esperar? Olha, Michele, o jogo de hoje é contra ninguém. Não, time Venezuela, pô, time não existe do time da Venezuela. Eita, depois perde. Exatamente, mas o São Paulo é muito mais time. Acredito que o São Paulo vença hoje e vença bem, né? Sem dúvida nenhuma, não teremos, né, um Morumbi lotado. Eu vou estar no jogo hoje à noite. Você vai? Vou com os parceiros do meu São Paulo. O São Paulino é emoção, né? Coração, tem que ir lá Você prestigiar. vai lá, qual camarote que você vai? Eu vou no camarote Renco, do parceiro Laranjeira, da Ana Paula. Boa, Laranjeira, beijo pro Laranjeira, pro Sérgio. Exatamente. Mas então, eu vou no jogo hoje porque eu acredito que o São Paulo vença hoje com uma certa facilidade. É mais time que o time venezuelano. Puerto Cabello. Exatamente. Mas eu acho que hoje não teremos aquele público de 50 mil pessoas como foi na estreia do Paulistão contra o Ituano. Teve 50 mil pessoas. Cabeceia pro Garrafa agora. Aí dominei, pus Domina. aqui e vou dizer o seguinte. Boa noite a você que está em casa nos acompanhando.
nessa terça-feira, que já teve cara de noite logo pela manhã, já teve dia durante o dia e noite depois do início da tarde, tá uma loucura, e eu espero que essa loucura não chegue até o Morumbi. Sim. Porque será uma loucura... Que aqui já chegou a loucura. Chegou, aqui é loucura todo dia. Porque será uma loucura se o São Paulo não confirmar a vitória, como o Miller disse que tem que confirmar. São Paulo tem a obrigação de confirmar contra um resultado positivo contra um time sem nenhuma expressão. Com todo respeito à equipe venezuelana, futebol venezuelano até não é aquele futebol tão frágil que se era lá no passado, mas ainda é o futebol venezuelano. E o São Paulo, se pensa alguma coisa séria nesse ano, não pode vacilar. Então, o jogo de hoje, apesar de não ter realmente essa atmosfera de um Morumbi lotado, eu concordo com o Miller, mas é um jogo extremamente importante para o São Paulo. É aquela história. Se bater, bateu no bêbado. Fez mais que obrigação. Mas se apanhar, apanhou do bêbado e aí a casa vai cair. E se vencer hoje também, Michele, já está praticamente classificado para a próxima fase, né? Até porque venceu a primeira partida, né? Já soma 6 pontos. Exatamente. Eu acho que na Sul-Americana, Michele, eu não vejo nenhum problema ao São Paulo. O problema do São Paulo é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas deixa eu falar, Puerto Cabello é um município lá da Venezuela, que tem um porto, tem muita coisa. Depois eu pesquiso, mas é o primeiro do Campeonato Venezuelano. Primeiro lugar. Isso, do Campeonato Venezuelano. Mestre querido, agora chega para comentar tudo que o senhor quiser, o momento é seu. Oi, meu sonho dourado. E não é que o maior ídolo deste século no Morumbi está sendo repudiado pelos seus próprios adoradores? Isso mesmo. Eis que a principal torcida organizada do São Paulo acaba de enviar carta à diretoria do clube pedindo a demissão do técnico Rogério Ceni. O fato é que Rogério tem sido refém de uma diretoria incompetente e da legião de atletas entregues à enfermaria do clube num vai e vem interminável. O tricolor, afundado em dívidas, especializou-se em contratar batalhões de jogadores meia-boca que pouco acrescentam ao time. Mas Rogério também contribui, para esse cambuloso, ao mudar demais as escalações e o sistema de jogo. Esta noite, o tricolor enfrenta o desconhecido Puerto Cabello, do frágil futebol venezuelano pela Copa Sul-Americana. Uma vitória, por certo, aliviará a tensão, mas será o suficiente para que o São Paulo volte a ser o que era no passado? Beijos, minha linda! Valeu, mestre. Puerto Cabello, que nasceu em 2011, nunca saiu da Venezuela. Esse time é a primeira Libertadores da vida. São Paulo tem que ganhar, hein? Agora é hora desse quadro que eu amo, Sonhando Alto. E hoje a gente vai mostrar a história do João Vitor, um jovem que sonha em se tornar jogador de futebol profissional. Pode rodar. Quero dar um lugar bem melhor para ela, um futuro melhor para minha família. No sobrado, casinha simples onde todos moram juntos, dividindo um... O do João Vitor começa com uma caroninha. Para depois pegar trem, metrô, busão, até desembarcar na Moca, Zona Leste, num tradicional clube paulistano. Ali, a esperança se renova para esse moleque que só parece travesso com a bola nos pés. É a lei da colheita, né? O que você planta é o que você vai colher. Então eu tenho certeza que eu plantei coisas boas uns 3 anos atrás e hoje estou colhendo frutos. João Vitor, 19 anos, já foi pra longe tentar a sorte no Joinville. Não deu certo. Os agentes bancaram a rescisão e hoje o menino tá no Juventus. Então, ele estava no Joinville, tinha contrato e veio a pandemia, né? E aí na pandemia ele veio para São Paulo e estava sem jogar, né? E aí a gente fez todo o trâmite, né, para romper o contrato lá, teve uma multa, e aí conseguimos trazer ele aqui pro Juventus. Né? Vocês racharam? Teve que rachar. Quanto que foi? Em torno de uns R$ 1.500, mais ou menos. O ano passado foi sofrido.
Após pandemia que atrasou vários passos da carreira, o menino encarou uma lesão no joelho. Balançou, mas não caiu. Na lateral direita encontrou uma saída, ou melhor, uma entrada. E eu tinha em mente que eu tinha que jogar, não importa onde, e eu tinha que jogar. Eu jogava de meia, volante meia, e eu falei, pô, por que não na lateral, né? E aí eu fiz uns 2, 3 treinos, o treinador gostou, e falou, pô, João, eu vou te usar na lateral. Eu falei, pô, vamos embora. Firme e forte, segue tentando um lugarzinho ao sol no sub-20 do Juventus e que venha o primeiro contrato profissional. O João, ele está no processo, né, de conhecimento ainda. Na realidade, ele teve poucas oportunidades na Taça São Paulo. Agarrar as oportunidades, suar a camisa, ter gratidão. O João está num bom caminho. Bom, Miller, você Opa. que viveu muito isso, esse sonho de ser jogador de futebol, para essa moçada, como o João Vitor, né? Pelo menos ele está treinando lá no Juventus, eu sempre vejo os meninos lá do Juventus treinando. Como que é do sonho até chegar à realidade de poder estar num clube, É né? o tal do processo, né, Michele? O jogador tem que ter perseverança, né? Tem que ter paciência, que é difícil nos dias de hoje, né? Haja vista o Cafu, que foi reprovado em 26 clubes, e depois voltou para o primeiro que foi reprovado, foi o São Paulo, tinha mudado o treinador da base, e ele foi aprovado. Quer dizer, então acho que o jogador, no caso do garoto aí, ele tem que ter essa paciência, perseverança, tá numa estrutura boa do Juventus, né? Bons treinadores lá, uma comissão técnica legal, muito capacitada, que só ele dá tempo ao tempo, não queimar etapa, porque nesse processo, muitas vezes a bola não fala com você, mas você que tem que falar com ela. Muito bom, muito legal. Pessoal, atenção nessa notícia de agora. O Ministério Público de Goiás deflagrou hoje a Operação Penalidade Máxima 2, investigando a atuação de organização criminosa especializada na manipulação de resultados, inclusive do Brasileirão. Segundo o MP, há suspeitas de que o grupo tenha concretamente atuado em pelo menos 5 jogos da Série A, além de jogos de estaduais. Para mais informações, você entra lá no site gazetesportiva.com, tá tudo lá. A gente também segue de olho e atento aqui no Gazeta Esportiva nos próximos dias para ver o desenrolar dessa situação. Volta aqui, José Paz, conta pra gente uma coisa. Temos uma provável escalação do São Paulo para esse jogo contra o Puerto Cabello da Venezuela? Tem torcedor do Puerto Cabello aí da Venezuela? Você tá na chuva, Zé? Tô na chuva, Michele. Torcedor não tem, do Porto Cabello muito menos, do São Paulo nada. No momento que começa a chover aqui no bairro do Morumbi, aí só tinha um guarda-chuva. O pessoal preferiu proteger a câmera, não entendi muito bem por quê. Mas vamos mostrar aqui então, Almeida, já que você está protegidinho aí, Avenida Giovanni Gronchi aqui no bairro do Morumbi, trânsito normal, como a gente já tinha falado na primeira entrada, né? Torcedor não tem, mas muitos ambulantes vão chegando por aqui porque querem o torcedor para vender aquele artefato do São Paulo, né? Aquela camisa, aquela bandeira, aquele produtinho do tricolor paulista para levar uma graninha para casa. Mas por enquanto, Michele, nada de torcedor por aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma infiltrada aqui numas ruas laterais aqui, adjacentes, para ver se tem algum torcedor do São Paulo aí animado com essa partida que acontece daqui a pouquinho, no momento em que a chuva vai apertando aqui no bairro do Morumbi. O David com estiramento tá fora desse jogo, o Erisson também tá fora dessa partida. Vamos colocar então um provável tricolaço do Morumbi que entra em campo daqui a pouquinho aqui no estádio do Morumbi. Inclusive, Almeida, mostra ali, tem um busão ali, Michele, olha só. Mas não é o busão com os jogadores do São Paulo, não. São Paulo vai chegar aqui por volta das 8h10. Esse busão tá estacionado aí faz tempo, tá encostado aí no estádio do Morumbi, aqui no estacionamento do estádio do Morumbi. Então vamos com o provável tricolaço na tela para vocês, enquanto o repórter vai virando um pinguim aqui do ladinho do Morumbi, com Rafael no gol, Raí Ramos na lateral direita, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista. Aí teremos o Mendes, o Nestor e o Michel Araújo, muito provavelmente formando a trinca de meio campo, com o Luciano, o Wellington Rato e o Caleri no comando de ataque. Caleri, que jogou os últimos 2 jogos do São Paulo em sua
em suas totalidades, aí, as 2 partidas. Ele tá voltando de lesão, então o técnico Rogério Ceni muito provavelmente também pode poupar esse jogador, que é peça importante. O Erisson tá machucado, o Caleri é o único centroavantão, vamos dizer assim, com C maiúsculo desse time do São Paulo. Pode ser que ele seja poupado, mas tem toda aquela questão, né? Um jogo muito emocional aqui. O Rogério precisa vencer para tentar se manter aí no cargo de treinador do São Paulo. No momento, Michele, em que o repórter tá como? Completamente molhado, minha querida. Na terceira entrada a gente vai falar aí sobre bastidores envolvendo a permanência ou não do técnico Rogério Ceni no São Paulo Futebol Clube. Tá uma delícia, Michele. Vai daí, minha querida. Aproveita que tá calor, Zé. Você não tem capa? Cadê a capa? A gente tem capa aqui, não pegou capa. Hoje a previsão do tempo era 100% chuva, ele não pega capa. Brincadeira. Sem capa não dá. Ainda bem que ele não é feito de açúcar, pra não derreter. Não... Bom, enfim. Ó, Miller, pena que não é você, né? Eu tava pensando aqui que eu nunca mais vou ver o Garrafa todo ensopado. José vai tomar as minhas próximas chuvas aí, o José Paz lá no Porque o José Paz, quando ele tá molhado, mas não ficou todo. Efeito, né? Agora você, eu não sei o que acontecia, você sempre ficava muito molhado. É muito molhado. É o chama-chuva, ele era o chama-chuva. Parecia que só chovia em cima dele. Já tomei muita chuva na minha vida. Uma vez estava chovendo em cima dele e no Silvestre, que estava do outro lado do muro, não estava. Na Barra Funda. Ô, Miller, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse Diga. time do São Paulo aí, tá sofrível demais esse time do São Paulo. Você acha que com chuva piora tudo para a equipe, apesar de ser contra o Porto Cabelo aí? E você acha que o Rogério Ceni perdeu o comando do elenco? 3 perguntas, hein? Sim, a chuva não vai ser um obstáculo para o São Paulo, até porque o Morumbi tem uma drenagem muito boa e a chuva já parou no Morumbi, aquela chuva forte já parou. Só aquela garoazinha, mas que não alaga o campo, então dá para jogar perfeitamente e o gramado do Morumbi é um tapete. Outra pergunta, Rogério Ceni não perdeu o comando coisa nenhuma. Não? Rogério Ceni manda muito no grupo, né? Tem um apoio total do presidente, ele só sai do São Paulo se ele quiser. E a outra realidade é a Sul-Americana, não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo não tem dificuldade na Sul-Americana, até porque venceu a primeira partida. Agora, na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, nós já sabemos que eu, como São Paulino, vou sofrer muito esse ano. Muito bem aí, Garrafa. A minha leitura é muito parecida com a do Miller, principalmente quanto ao estado do gramado do Morumbi. É um gramado muito bom. Hoje foi um dia atípico aqui na cidade de São Paulo, com chuva, sol, escureceu durante o dia, mas se a chuva parou e ela está nesse processo de garoa, que é apenas suficiente para molhar o José Paz, não para comprometer o gramado, isso não vai atrapalhar. O São Paulo tem que se impor o seu ritmo, independentemente do time que o Rogério vai levar a campo. Tem sido uma rotina na vida do Rogério, nessa última passagem dele no Tricolor, o fato de a cada partida ele colocar uma equipe em campo e ele vai colocar o time que vai ter que dar um resultado independentemente de quem jogar. Tem que dar resultado, porque senão complica, porque aí começa já no final de semana uma sequência de novo de brasileiro, tem o América no Morumbi e a pressão vai só aumentar. Uma coisa legal, Rafa. A imagem já ao vivo direto do Morumbi. Uma coisa legal que eu gostei hoje do Rogério foi que ele abriu mão do terceiro zagueiro e vai colocar 3 atacantes. O time fica mais leve, o meio campo mais leve, né? Lógico, foi obrigado, né? Vai ser obrigado a improvisar o Caio Paulista de novo na lateral esquerda e o Michel Araújo no meio campo, ele joga muita bola. Mas eu gostaria de vê-lo vindo de trás com ela, ou seja, de frente, não na meia para criar, apesar que ele é muito habilidoso. Então, a escalação hoje eu gostei. Esse time é nota 5 para mim. É mesmo? Para a Sul-Americana, nota 8. Para o Campeonato Brasileiro, nota 5. E para tudo? Sim, nota 5. Para mim, nota 5. Não tem o São Paulo, não vejo o São Paulo, o torcedor do São Paulo não vê o São Paulo como favorito à Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, Michele. Você pode ver que os 4 que subiram da Série B, eles todos se reforçaram bem. Grêmio, Vasco, menos o Cruzeiro, mas Grêmio, Vasco e Bahia se reforçaram muito bem. Então, são 3 adversários a mais que investiram em contratações, sendo que o São Paulo investiu em contratações medianas. Legal. Bom, a gente viu aí que o São Paulo não deve colocar o Luan em campo de novo. No domingo, Mesa Redonda recebeu um convidado muito especial para a torcida tricolor, o ex-atacante Leandro Guerreiro, multicampeão pelo Clube do Morumbi. Ele falou sobre a situação do garoto. Vamos dar uma olhadinha? O melhor volante do elenco. Resolveu os problemas, o Luan, do São Paulo? Não vai resolver. Não vai resolver? Não vai resolver. Mas assim, com o time que o São Paulo tem, o Luan não pode ficar fora. É lógico. Como que a gente tá vendo, não pode ficar fora. Se ele tiver 10 dias para mim trabalhar com ele, ele vai trabalhar os 10 dias. Usa até o fim. Porque ele tem um compromisso. Então, aí, Gafa, aí, Leandro, é verdade.
Muito bem. E aí, Luan não joga de novo? Tá certo o Rogério em deixar ele de fora? Repetindo o que eu falei no Mesa Redonda no domingo, Michele, não pode ficar fora do São Paulo. O Luan tem contrato até dezembro, né? E precisa dele, né, São gente? coisas distintas, né? Ele está discutindo uma renovação, isso é uma coisa, mas ele está com um contrato em vigência. E outra, ele jogou bem no Campeonato Paulista, fez gol contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Eu acho que se ele tiver, como todo jogador na garrafa, continuidade para adquirir o tal do ritmo de jogo, ele, para mim, hoje, continua sendo um titular ali no São Paulo, na posição. O Rogério errou? É óbvio, quem manda no time é o São Paulo, do time de São Paulo é o Rogério, ele é o técnico, ele é muito bem remunerado para isso, mas ele erra no meu entendimento. Respeito o Rogério, ele erra. Você tem várias dificuldades na montagem do time. Você já não tem um time, assim, com muita qualidade. Você tem um jogador que está pronto para jogar, não está contundido, tem contrato, é verdade que está num processo de renovação e você vai abrir mão desse jogador? Sim. Eu não abriria, em hipótese alguma, mas o Rogério que é o técnico, então, errado. Chegou a hora de acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar. Momento Velocidade. Pushing the limits for better. Gente, puxando, não é puxando os limites, como é, Rodrigo, que fala? Encontrando o seu limite para melhorar, né? Melhorando os seus limites, indo além dos seus limites, além dos é limites, isso? exatamente. Toyota arrasando. Fala, Rô, boa noite, sempre muito bom trazer você aqui com as novidades das pistas, as novidades da velocidade. Começando por Fórmula 1, tá de férias? O que está acontecendo com a Fórmula 1? Pois é, Michele, boa noite para você, para o Garrafa, Miller, para todo mundo que está assistindo. É quase essas mini férias mesmo, porque com o cancelamento do GP da China, que ia ser no último fim de semana, a categoria ficou 3 semanas sem corridas. A próxima só vai ser no dia 30 desse mês em Baku e depois em Miami, no dia 7 de maio, estaremos lá fazendo uma cobertura para o Gazeta Esportiva aqui. Pra Miami? Vamos para Miami fazer a cobertura da Fórmula 1. A esposa vai também? Ela não quis ir dessa vez, mas vai para Orlando na Disney depois. Muito, gente, chique é assim, gente. Eu indo para Itupeva. Mas não, tudo bem. Vamos lá. Ô, Rô, fala só uma coisa rapidinho. Claro. Por que cancelou o GP da China? O GP da China, porque desde a pandemia, a China foi uma das últimas a abrir as portas, né? Então daí, com os organizadores, eles não chegaram a um acordo para 2023, então quem sabe pro ano que vem vai voltar aí o GP, então ficou esse intervalo, eles preferiram não colocar ninguém. Boa. Bom, enquanto a briga entre Red Bull, Ferrari, Mercedes e Aston Martin não acontece lá na Fórmula 1, as categorias de base estão pegando fogo. Nesse fim de semana tem Fórmula 4 italiana em Imola e com o Brasil tendo 2 representantes ligados a equipes da Fórmula 1. A Aurélia Nobios, que a gente já mostrou aqui, da Academia Ferrari, e o Matheus Ferreira, que é da Academia da Alpine, que é esse carro aí que pode ver até que ele é igual o carro da Renault, né, do Esteban Ocon e tal. O Matheus, inclusive, foi um dos 3 mais rápidos nos testes de pré-temporada em meio a 40 participantes. E ele faz sua estreia em fórmulas nesse ano, já que no ano passado ele ainda competia no kart. Então, olho nele e também na torcida para a Aurélia. E a semana também tem treinos da Indy 500 e essa será a prova de despedida do Tony Kanaan. E como domingo tem Stock Car em Interlagos, o piloto da Texaco Racing vai ter que pegar um avião na sexta-noite lá nos Estados Unidos, vir de helicóptero para São Paulo para conseguir sair lá da Indy e chegar em São Paulo a tempo de disputar o treino classificatório com o Toyota Corolla dele aqui em Interlagos. E o próprio Tony que vai contar como é que vai ser essa correria, começando com os treinos da Indy lá nos Estados Unidos. Tem treino quinta e sexta. Eu, por incrível que pareça, vou fazer um treino de rookie, de novato, mais uma vez, porque a Indy quer que a gente faz um ano que eu não ando, então a gente vai fazer isso, quinta e sexta. Sexta eu saio da pista 4 horas da tarde, na maior correria, para pegar um voo para São Paulo, para descer em São Paulo sábado de manhã, pegar um helicóptero, ir para Interlagos, para ir direto para a classificação da Stock Car e aí para a corrida. Então eu vou perder todos os treinos da Stock Car, infelizmente, e vai ser essa correria. Vocês vão acompanhar tudo nas minhas mídias sociais, eu vou mostrar um pouquinho da correria para vocês, tá bom? Caramba, Rô, mas ele chega em São Paulo, aí pega um helicóptero. Por que pega um helicóptero? Porque é o seguinte, chegar assim, incrivelmente em Indianápolis para São Paulo até que é fácil. O problema é sair de Guarulhos para chegar em Interlagos em menos de 2 horas, porque o treino classificatório eles não mudam, né? Ele tem que estar sentado no carro lá 11 horas da manhã. Então, já vi, vai ter que vir, mas muito legal aí o Tony fazendo essa ginástica para participar da Stock, muito legal. E outra novidade da Stock Car em 2023 é a volta da Argentina ao calendário.
Pois é, a prova em Buenos Aires será no dia 8 de outubro e quem comemorou bastante foi o maior campeão em atividade, o Cacá Bueno, que é da equipe iCarros Acedelco. Afinal, ele começou sua carreira justamente nas categorias argentinas e é um grande incentivador dessa prova. Fala galera, a Stock Car anunciou essa semana uma grande novidade, a volta da corrida de Buenos Aires. Sim, Brasil e Argentina são grandes potências mundiais no automobilismo e unindo forças ficam ainda mais fortes. Então o primeiro grande passo é esse, mostrando o avanço da Stock Car nos últimos anos. A gente volta a correr junto com a Super TC 2000, uma categoria querida. Já temos brasileiros correndo na Stock Car, eu corri muitos anos na Argentina, quem sabe a gente não tem isso mais frequentemente. Então, muito feliz de anunciar em outubro a volta da Stock Car para Buenos Aires. Ah, legal, hein? Que bacana. E além do Kaká, Michele, a notícia também animou demais o único piloto argentino da categoria, que é o Matias Rossi, da Toyota Gazoo Racing. Em 2023, ele vai ter a chance de correr em casa pela primeira vez com o seu Toyota Corolla da Stock Car na Argentina. Ele, que é argentino, nunca correu de Stock Car lá, né? Então vamos ouvir o que ele falou. Hola a todos, bueno, muy feliz por la confirmación de la carrera de Stock Car, el día 8 de octubre, Stock Car viene a Buenos Aires, Argentina, así que muy feliz de poder compartir con todos los argentinos que me hacen el aguante, me siguen en Brasil, que vengan a Argentina y puedan ver de cerca los autos, la categoría, los pilotos, así que muy feliz y un sueño poder correr con Stock Car en mi país. Legal, hein? Legal, Matias. É isso. Então a cobertura completa das principais categorias do mundo você confere domingo aqui na TV Gazeta, 8h25, um pouquinho antes de vocês lá no Mesa Redonda. Eu já vejo o programa e já fico lá assistindo o Mesa Redonda. 8h25 esse domingo, Momento e Velocidade aqui na Gazeta, certo? Exatamente. Rô? Isso aí. Espero vocês. Beleza, Rô. Obrigada. Um beijão pra você. Olha, hoje foi dia de treino aberto, tô nessa câmera, no CT Rei Pelé. O Santos abriu as portas da esperança. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Não sei se é da época. Vamos abrir as portas da esperança. Vocês lembram, gente? Sai pra lá, Michele. A gente podia botar aquela música. Das portas da esperança, quando tiver, tá bom? Quando abria a vazia era uma tristeza, falou o filho. Nossa. Filho. E aqueles quando queriam encontrar o parente, que encontrava a família? Bom, na verdade, a diretoria santista convocou a imprensa para apresentar os 3 reforços contratados junto ao Água Santa. O Salazar acompanhou tudinho de perto e tem os detalhes, dá uma olhada. Quinta-feira tem Santos e Audax Italiano, que na verdade é um time chileno, pela Copa Sul-Americana, jogo aqui da Vila Belmiro. E o que o técnico Odair Hellmann resolveu fazer? Isso mesmo, abrir o treino para toda a imprensa acompanhar aqui no CT Rei Pelé. O técnico santista ainda bateu um papo com a imprensa e explicou que Mendonça e Joaquim devem ser relacionados contra o penúltimo colocado do campeonato chileno. Lucas Barbosa, Lucas Braga e João Lucas, haja Lucas, hein? Seguem de fora. Sandri deu um susto no treino, mas tá tudo bem com ele. E David, atacante de 17 anos, que foi promovido por Odair, teve o contrato renovado, agora até 2026. E os titulares? Hoje eles fizeram aquele tradicional trabalho regenerativo, nada de bola. E o dia foi cheio. Ainda teve a apresentação oficial do trio vice-campeão paulista, Bruno Mezenga, Luan Dias e Gabriel Inocêncio. Uma emoção muito grande, poder estar de volta à minha casa, onde tudo começou. Dizer que estou feliz, muito ansioso e preparado para poder estrear. Não esperava viver esse momento, foi uma surpresa para mim e a partir do momento que eu tive a notícia, eu com a minha esposa, a gente se emocionou bastante porque a gente sabe, né, do peso que tem essa camisa e de estar vestindo essa oportunidade incrível, né. O que a gente traz de lá do Água Santa é essa felicidade, essa união, essa competitividade, a gente tenta trazer aqui e quando a gente chegou aqui praticamente igual, né, assim, a questão de grupo, né, eu acho que dá para ver a união do grupo, a gente foi bem recebido aqui, bem acolhido, né, e isso está ajudando a gente bastante, né. Mas na Copa Sul-Americana eles só vão poder jogar a partir da segunda fase. Mesmo assim, esse é o Peixe, tentando se reerguer na temporada. Muito legal. E esses reforços do Santos, agora vai?
São reforços que eles acabam dando um pouquinho de maiores opções pro Odair Hellmann, mas nada que assim, olha, vai mudar o patamar do Santos. São jogadores que vêm para compor elenco, Miller. Nada assim que você fale, ó, agora o Santos muda de prateleira, muda de patamar. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ao longo da temporada, Rafa e Michele, eles vão jogar sim. Até porque muitos jogos, né? Quarto domingo, até dezembro vai ser assim. Não vai ter semana cheia, mas cheia de jogos, né? Eu vejo que eles fizeram um bom Campeonato Paulista, ele tem qualidade. O Bruno Bezega, principalmente, um atacante que sabe fazer gol. O meio-campo é um jogador dinâmico, é objetivo. E o lateral esquerdo, né? Força. Ele tem muita força. Eu acho que os três no Santos, é claro, eles vão chegar num time que está um pouco desfigurado, né? Está com uma dificuldade muito grande de entrosamento, de resultados. Mas eu acredito que esses três jogadores no Santos, Michele, ao longo da temporada, eles vão se dar bem sim pela qualidade que tem. Muito bem, deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui. Chega mais na câmera aqui. Beijo para a dona Claudemira, de Miguel Calmon, na Bahia. Dona Claudemira, mãe do nosso querido bombeirão Araújo. É o Araújo? Ai, tá com saudade do filhão, dona Claudemira. Tá ligadinha sempre no Gazeta Esportiva. Beijo pra e senhora. O podcast lá, vem visitar a gente. Hã? Podcast Cheetos, pelo amor de Deus. Você viu? É. Ele reclamou do seu Cheetos. Você mandou pra ele. Não gostou? Deu uma pipoca, pelo menos. Mas eu tô falando da dona Claudemira, o que você tá falando? O Garrafa falou assim, gostou do podcast? Eu falei assim, não gostei da comida. Que é isso? Ainda bem que não tá patrocinado ainda, senão ele tinha me lascado. Ó, beijo, dona Claudemira. Valeu, seu filhão tá aqui tomando conta. O Real Madrid garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Viu, dona Claudemira? O time do técnico Carlo Ancelotti, que pode ser o futuro técnico da seleção brasileira, venceu o Chelsea hoje por 2-0 em Londres. O brasileiro Rodrigo marcou os gols que garantiram um resultado positivo para os espanhóis. O Ancelotti deve amar o Rodrigo, né? O Real já tinha vencido o primeiro duelo contra o Chelsea por 2-0 e está agora com a vaga garantida na próxima fase. No outro jogo de hoje, o Milan eliminou o Napoli, que é lá na minha terra, e depois do empate por 1-1. Tá? Vamos seguir rodando. Roda, 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 roda. O que aconteceu hoje? Roda e não gira. Hoje ela tá aqui. Uma vez do Alexandre Silvestre com as notícias do Palmeiras, diretamente da Academia de Futebol, não é? Roda, roda o peão da felicidade lá. O Silver, o Abel Ferreira segue com problemas para escalar o time? Tô rodando aqui, tô girando aqui também, Michele, para fazer parte da piadinha infame, vai. Tudo bem, Michele? Aqui, temperatura agradável para os lados da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Tempo chuvoso, mas o pior já passou. Vou pedir para o Márcio Arcângelo, meu cinegra querido, auxiliado pelo Urandi Campos, jogador Urandi Campos, mostrar um pouquinho aqui da Avenida Marquês de São Vicente. Trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos, na altura do CT do São Paulo e também da Academia de Futebol. Do outro lado é o Nacional, clube fundador da Federação Paulista, antiga Rua Comendador Souza. Acho que eu vou bater uma bola lá com os amigos no domingo pela manhã, Michele. Vou voltar a calçar a chanca e dar carrinhos. Vamos falar um pouquinho desse Palmeiras. Agora até me lembrei da época que eu era repórter de trânsito, viu, meu? Fui repórter aéreo, Michele. Voei muito de helicóptero por São Paulo. Era uma loucura, eu adorava. E por falar em trânsito, olha só, sinal vermelho ainda para 3 jogadores do Palmeiras em recuperação, vetados pelo departamento médico, Rony, Veiga e Mike. Palmeiras tem jogo quinta-feira, Libertadores da América. Sinal amarelo para Tabata, na fase de transição de uma lesão, também não vai ficar à disposição do Abel. E sinal verde para o lateral esquerdo Piquerez, recuperado, treinando normalmente. Hoje pela manhã de novo foi a campo, trabalhou com bola, pode ser a novidade. Se o Abel preferir manter o Vanderlan da base, que não é mais da base, né, mas é um menino formado na base do Palmeiras, também tá tudo certo, porque o Vanderlan tem jogado bem por ali, mas o Piquerez é um jogador mais experiente, muito mais firme, e talvez volte para o jogo contra o Cerro Porteño. Aqui, ó, eu tenho ainda 2 jogadores suspensos. O Jailson é reserva, não faz tanta diferença nesse momento. O Murilo, sim, pode fazer falta, tem mais um jogo a cumprir. Provavelmente entra para fazer a dupla de zaga o Luan, junto com o Gustavo Gomes. As opções para o meio-campo, Michele. Arthur pode jogar como se fosse um 10, ou o Rios.
o Richard Rios. O Abel pode manter Zé Rafael, Richard Rios entrando como um 8, empurrando o Gabriel Menino para a função do Veiga, fazendo a função do 10. Mas ele pode simplesmente manter Zé Rafael, Menino de 8, o Rios espera mais um pouquinho e jogaria aí com o Arthur no meio. Mas o Arthur prefere jogar na beirada, é uma outra possibilidade. Lopes pede passagem, vem fazendo gols, tem chance, digamos assim, de ser titular contra o Cerro Porteño, fazendo ali um trio ofensivo com Hendrick e também Dudu. São as possibilidades do Abel Ferreira para o jogo de quinta-feira. O Palmeiras precisa se recuperar, porque estreou fora de casa, na altitude de La Paz, perdendo de 3-1 para o Bolívar. Palmeiras é o lanterninha do Grupo C, vai para a segunda rodada, joga em casa, entre aspas, porque o Allianz Parque está... como é que eu posso dizer? Não é alugado, né? Mas está viabilizado para um show, para um evento. Faz parte do contrato de parceria do Palmeiras com a W Torre. Então o Palmeiras de novo vai mandar na Casa Sacrossanta, lá no estádio do Morumbi. O jogo é contra o Cerro às 9 da noite na quinta-feira. Importante para o Palmeiras somar 3 pontinhos para deixar essa lanterninha do grupo e respirar um pouco melhor nessa fase de grupos da Libertadores da América, querida. Valeu, Silver. Bom, primeiro, preocupa o Palmeiras estar em terceiro, na lanterna ali do Grupo C? É claro que não. É terceiro ou no último? É claro que estrear perdendo não é típico para o Palmeiras, né? Está acostumado a vencer. Mas o Palmeiras tem 9 pontos para disputar dentro de casa, vai se classificar. Pega o Cerro Porteño, que hoje, atualmente, é o melhor time do Paraguai. Na quinta-feira, joga no Morumbi, né? Eu, se fosse o Abel, eu colocaria somente o Rios no lugar do Veiga, que é um bom jogador. Rios, Zé Rafael e Menino. E o Veiga? O Veiga tá machucado. O Abel fez com correção o fato de ter optado pela decisão do Campeonato Paulista. Ele estava complicado, ele estava amarrado no jogo com a Água Santa. Ele precisava fazer a vitória. Ia ser um vexame realmente se perdesse para o Água Santa. Então o Abel priorizou o time para a decisão do Campeonato Paulista, porque o Abel já entendeu como é a cultura do futebol brasileiro, aquela história de Paulistinha, que não vale sim. Então ele foi com risco calculado para a Bolívia, sabendo que podia perder, tinha até em função da altitude, e perdeu lá na altitude. O Palmeiras saiu em vantagem com o gol do Flávio Lopes, mas não segurou a vantagem. Mas em termos de classificação não corre nenhum risco, não preocupa, vai se recuperar, vai fazer os pontos dentro de casa. O Palmeiras... Não é em casa, é no Morumbi. Mas é aqui em São Paulo, no Brasil, mas na sequência... Em casa nada. Mas na sequência dos seus jogos, Michele, aqui que ele vai ter em casa na Libertadores. Jogar em casa, ele busca a classificação. O Palmeiras está aqui, ó, Michele, ó, aqui, na mão do Abel Ferreira. O Abel, ele tem o grupo na mão, a torcida na mão, entendeu? É isso aí. Bom, alô, torcedor do Corinthians, chega mais, está na sua vez por aqui. Marina Buffon está no Parque São Jorge com as notícias mais quentes do Timão. Boa noite, Marina. Não fica de segredinho não com a gente. Conta tudo que está rolando no Corinthians, Mar. Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta terça-feira. Vocês devem estar estranhando o lugar, né? A gente teve que fugir um pouquinho da chuva, que deu uma trégua. Vou pedir para o Giovani mostrar um pouquinho aqui. A gente está no Parque São Jorge, sim, mas num lugarzinho diferente. Agora a chuva parou, mas a gente pode ver que o trânsito está um pouquinho mais tranquilo também. Umas poças de água que o pessoal tendo que desviar o tempo inteiro das poças. Olha aí. Tendo que desviar da poça de água, porque realmente choveu bastante. A gente demorou mais tempo para chegar aqui também. Mas como você pediu para não ter segredo, vou contar para vocês então o que a gente sabe do Corinthians, que enfrenta amanhã o Argentinos Júnior pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo vai ser não aqui na Fazendinha, onde teve o derby feminino, que vocês assistiram agora há pouco, onde eu tive ontem, né? Mas sim na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. As duas equipes venceram os seus compromissos na primeira rodada. O Corinthians venceu por 3-0 o Liverpool lá no Uruguai, enquanto o Argentinos Júnior venceu o Independiente Del Valle. Então a gente pode dizer que esse jogo de amanhã é sim uma luta ali, uma briga direta pela primeira posição do Grupo E da Libertadores. E aí a gente tem um vídeo até engraçado, vamos dizer assim, né, do Argentinos Júnior, da delegação desembarcando em São Paulo na tarde de ontem, e eles estão ali na estica, né, Mi? Você pode ver ali, tá tipo Champions League que você falou agora, né? É uma tradição aí na Champions League que os jogadores vão de terno e tudo mais. E o Argentinos Júnior desceu assim também com as cores do clube, azul e vermelho. E é um reencontro do Fausto Vera, que veio
propriamente do Argentino Júnior no ano passado e deve enfrentar sim o seu ex-clube amanhã, deve ser titular. Uma informação que chegou para a gente também, quem trouxe na verdade foi o Yuri Medeiros do GazeteEsportiva.com, é que o Juliano realizou exames oftalmológicos nesta tarde e está liberadíssimo aí para jogar amanhã, deve fazer parte do time titular do Fernando Lázaro, que busca continuar no caminho de vitórias depois do final de semana aí. Vitória no Campeonato Brasileiro, busca seguir o caminho das vitórias também na Libertadores. Eu volto com vocês e amanhã a gente traz aí todas as informações de escalação. Mi. Valeu, Má. É bom o Juliano tá, Juliano tá liberado para jogar? Sim, o futebol brasileiro hoje não existe jogador indispensável, todo mundo precisa de todo mundo, até aqueles que têm o elenco de maior qualidade, porque não temos fartura de qualidade técnica e até mesmo de quantidade. E o Juliano, já o Corinthians que não tem Renato Augusto, também perde Juliano, que é outra opção de setor de meio campo, é problema para o Lázaro. Olha, Michele, eu não gosto muito do Juliano, porque o meio campo fica muito lento, porque ele é um jogador lento, né? Ele na dinâmica de jogo, ele não faz a tal da transição com velocidade e com qualidade, né? Ele toca muito pro lado, tá? Eu já não gosto de jogador assim. Eu, se fosse o Lázaro, eu colocaria ali o Adson, que é um jogador mais dinâmico, um jogador que chega na frente, finaliza bem, quer dizer, ele tem muito mais qualidade ou mais alternativas, né, de bola que o Juliano. Então, já que o Juliano machucou o olho, tá meio assim, tá? Eu entrava com o Adson ali no lugar do Juliano, porque... E o Vera. Não abriria mão, Michele, do Maicon. Eu sempre, independente de que ele jogou mal lá no outro jogo, Maicon, Vera e... O Maicon é o melhor de todos eles. Se ele não está vivendo um bom momento, cabe ao treinador entender o que está acontecendo com ele. Sabe o que eu aprendi, Michele? O saudoso Cilinho falava para mim? Assim, uma fase, sabe como é que o jogador espera uma fase? Como? Jogando. Como? Jogando. Ué, porque também se não jogar, né? Peraí, pô. Como é que resolve o problema? Administrando ou resolvendo? Resolvendo, pô. É que eu ia perguntar um negócio pro Miller. Fala, diga. Não vai ser do podcast, né? Não, que eu vou pôr pipoca lá pra vocês. Ó, último contato de hoje com o José Paes, lá no Cícero Pompeu de Toledo, o popular estádio do Morumbi. Depois do Puerto Cabelo, a sequência do São Paulo na temporada vai ser tranquila ou vai ser uma sequência complicada? Porque o Corinthians eu sei que tem uma sequência complicada, mas e a sequência do São Paulo, Zé? Isso vocês que vão me dizer, viu, Michele? Mas antes, vamos dar uma passadinha de novo para mostrar como é que tá o clima aqui nos arredores do Morumbi. Já estou em uma outra localidade. Samuel Almeida vai mostrar para vocês da onde que vai vir o busão do São Paulo, ali, ó, da Avenida Giovanni Grom. A polícia já descendo por aqui, ó, já fazendo toda a escolta, já deixando tudo certinho por aqui. Daqui a pouquinho lá para umas 8h10, o busão do São Paulo chegando por aqui. Dá mais uma passadinha aí na Praça Roberto Gomes Pedrosa pra gente, Almeidinha, para você mostrar como é que tá o clima. Transitinho de terça-feira, gostoso, né, Michele Gianella? Mas tudo certo, daqui a pouquinho às 9h30 a bola rola então para São Paulo e Puerto Cabelo aqui no Morumbi. E é por aqui que os torcedores vão passar, né, Almeidinha? Ó, já tem grade para tudo quanto é lado, os torcedores que vão descer ali da Giovanni vão passar por aqui e vão em segurança lá para o estádio do Morumbi para esse jogo que acontece daqui a pouquinho, 9h30. Informação importante que eu apurei hoje, Michele Gianella, conversei com uma pessoa lá de dentro do futebol do São Paulo que falou para mim o seguinte: olha só, se perder hoje, Rogério cai. Se ganhar, talvez também caia, porque o ambiente não é bom, não é legal. E se perder um dos 3 próximos jogos, é muito provável que caia também. Então assim, o Rogério vai cair. Isso a gente já sabe. Agora resta saber quando, Michele. Ó, o pessoal passando por aqui, ó. Vem. Reagir, São Paulo, vamos Deixa reagir. eu te falar, Rogério Ceni tem que continuar ou não? Cara, o problema nosso não é técnico, o problema nosso é mais fundo, é muito longe de técnico. Pra mim, ele poderia ficar porque não tem outro nome pra vir. Isso. Mas tem que ter uma mudança, mas não creio que seja o técnico, né? E pra ficar tem que ser São Paulino. O cara é São Paulino, gosta do clube, tem que manter o cara e o jogador que tem que tomar vergonha e jogar bola. Nossa história é muito grande, que você está fazendo com o nosso time, hein? Foi isso que eu falei ontem aqui, Michele. Valeu aí, agradecendo o torcedor São Paulino. Foi isso que eu falei aqui. O problema não é o Rogério, é muito mais embaixo, né? Então vamos passar rapidinho a agenda do São Paulo e os próximos jogos. Tem hoje o Puerto Cabelo aqui no Morumbi. Tem depois um jogo contra o América Mineiro, também aqui no Morumbi, válido pelo Campeonato Brasileiro. Aí vai até Itu pegar o Ituano no jogo da volta da Copa do Brasil. E tem o Curitiba depois fora de casa, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. São adversários aí que o São Paulo tem tudo para vencer. São adversários ou do mesmo nível ou abaixo do São Paulo. Então vamos ver como é que
que o tricolor vai se comportar nesses próximos 4 jogos aí que vem pela frente, minha querida Michele Gianella. Devolvo para vocês com imagens dele. O Cícero Pompeu de Toledo, segundo Alexandre Silvestre, a casa sacrossanta do São Paulo Futebol Clube. Mi, vai daí. Do Morumbi, gente, como eu gosto desse estádio. Eu acho, tem gente que fala que é antigo, que tem que, né, não sei o que lá. Eu acho lindo e tem um gramado lindo. Eu gosto demais. Fala, Miller. Olha, o São Paulo, hoje o Rogério Ceni não cai, com certeza, ele vai vencer. E amanhã, cai? Hoje não, amanhã. O jogo mais difícil do São Paulo nas 3 primeiras, os próximos 3 jogos no Campeonato Brasileiro, será contra o América, que é um time arrumado, um time que ano passado deu um sufoco do São Paulo no Morumbi. Então ali o São Paulo terá dificuldade, mas contra o Ituano, depois fora ali contra Goiás, é galinha morta para mim. Mas, lógico, o São Paulo está numa dificuldade muito grande de vencer os seus jogos dentro de casa, principalmente. E aí, Garrafa? Eu não vejo essa história é um assunto que está recorrente lá no Morumbi, o Zé Paz trouxe a informação precisa, mas como é que pode perder e cair? Se é para cair, já teria caído. Não, ele falou que até vencendo. Então, é isso que eu tô falando, se vencer, cai, né? Porque tá absolutamente, não. Eu seria um fato que me causaria surpresa, mas, repito, é uma informação que está circulando por aí. Só se o Rogério pedir demissão. Pode ser, aí sim. E não vejo que o problema todo do São Paulo venha a estar no treinador, Miller. O problema do São Paulo, ele é mais profundo. Como diz o Paz, né? Tá embaixo. Jogadores medianos, umas contra 9 estrangeiros, Michele. Um time de estrangeiro, como é que faz? Um time internacional. Os 9 estrangeiros é muita folha de pagamento do Campeonato Brasileiro. Não dá para se arrancar muito mais desse time tricolor. Não dá. E olha só, o seu Hélio lá no Parque Santa Helena, em Cambé, mandou um beijo a todos nós aqui, tá acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Beijo! Olha, por hoje é só, pessoal. Passou muito rápido. Muito obrigada, Miller. Muito obrigada, Garrafa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. 3-0 São Paulo.